Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o livro As Outras Pessoas. Bom, vocês pediram lá no Instagram pra esse ser o próximo vídeo aqui do canal, então vim falar sobre As Outras Pessoas, que foi o livro do caixinha de abril do Intrínsecos, caixinha de número 19. Pela primeira vez, a Intrínseca repetiu uma autora, que é a C.J. Tudor, né, autora desse livro, porque o seu segundo livro, Que Aconteceu com Ele, também saiu pelo clube. Mas eu acho que talvez as pessoas conheçam mais essa autora pelo primeiro livro que ela lançou, que foi O Homem de Giz, que é um livro ficou muito famoso aqui no Brasil e a gente já falou desse livro aqui no canal. Então, se você não conhece a história dele, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois. Bom, eu gostei muito do Homem de Giz, apesar de alguns pontos ali, mas estava muito animada para fazer essa leitura aqui e eu gostei bastante de As Outras Pessoas, até mais do que o Homem de Giz. Então vamos falar sobre ele. Aqui a gente vai acompanhar 4 núcleos de histórias que de alguma forma vão se relacionar ao longo do livro. O primeiro é o que a gente tem menos informações. Primeiro, não necessariamente porque aparece nessa ordem, tá, gente? É só porque foi que eu vou falar aqui. Mas é que a gente tem menos informações, é uma menina, uma jovem, que tá acamada numa espécie de coma e a gente só sabe que ela é muito mirradinha, muito magrinha e loura. A gente não sabe o nome dela, não sabe por que ela tá nessa condição e não sabe nem ao menos onde ela está. Além da história dessa menina, a gente também vai acompanhar uma mãe e uma filha que estão em constante fuga, provavelmente de alguém ou de algo e de um mistério aí por trás da história das duas, mas a gente não tem informação nenhuma quanto a isso. A gente só sabe que elas não podem ficar muito tempo no mesmo lugar, que isso acaba alcançando elas e elas sempre têm que estar em fuga. Além dessas duas histórias, a gente tem também uma garçonete que trabalha nesses restaurantes de beira de estrada, lá nos Estados Unidos, no caso, e ela geralmente trabalha à noite para poder cuidar dos seus filhos durante o dia. Essa garçonete, ela acaba tendo mais contato com o nosso personagem principal, porque o nosso personagem principal frequenta o restaurante no qual ela trabalha. O personagem principal, então, é o protagonista aí desse último núcleo de história, né, que eu falei que são 4, que é o Gabriel, e a gente começa acompanhando ele indo jantar em casa. Porém, ele já tá atrasado para esse jantar, é um jantar importante ali, que a esposa dele falou para ele não atrasar de forma alguma, mas ele tá atrasado e ele tá no trânsito, porque a vida é assim, quando você tá atrasado, atrasa mais ainda, e ele tá super impaciente no trânsito, tá ali atrás, e não tem o que fazer, né? O trânsito não anda, você fica ali igual um panaca no carro, e ele tá atrás do carro, começa a reparar o carro que tá na frente dele. E aí ele vê que é um carro antigo, um carro esquisito, a placa não é muito reconhecível e também tem alguns adesivos, daqueles adesivos mais cômicos ou até mesmo um pouco pornográficos, e ele começa a reparar nesses adesivos, começa a julgar o motorista em cima desses adesivos, e aí aparece uma criança no vidro de trás. Só que essa criança é idêntica à filha do Gabriel e ele começa a ficar desesperado do porquê a minha filha está naquele carro. E aí o trânsito começa a andar, ele começa a perseguir esse carro, porém ele acaba perdendo ele no meio dos outros carros e esse carro vai embora. Depois dessa perseguição, que ele tá voltando para casa, totalmente atordoado, sem entender por que ele tá achando que a filha dele foi sequestrada, ele recebe uma ligação falando que a esposa e a filha dele foram assassinadas, possivelmente num assalto que deu errado. Essa é a teoria da polícia e é isso que a polícia acaba fechando o caso com essa história. Mas o Gabriel não aceita essa história, mesmo tendo, né, as provas, algumas provas ali, eles não aceita isso porque ele viu a filha dele no carro e ele fala isso com a polícia e ele tenta ir atrás disso, tanto que anos após esse acontecimento, ele continua indo atrás desse carro. Ele passa a morar dentro de uma van e ele percorre todos os dias a rodovia atrás de pistas, atrás de saber cadê a filha dele e o que era esse carro, porque ele não aceita o que aconteceu com a mulher e com a filha dele. E essa é a nossa história principal e que em algum momento vai se relacionar com todas essas outras que eu falei. Aqui a gente tem uma característica que eu já vi da C.J. Tudor no primeiro livro. Talvez eu acredite que o que aconteceu com ele também tenha, e que tem nesse terceiro, que é os capítulos intercalados. No Homem de Giz, ela intercala entre tempos, então ela fala do passado e do presente nos capítulos intercalados. Aqui ela mostra esses 4 núcleos de história
de forma intercalada. Eu falei essa palavra 1 milhão de vezes, mas não consegui pensar num sinônimo aqui. Mas enfim, isso é muito legal porque isso gera todo o suspense. E feito da forma que ela fez, ou seja, feito de uma forma boa, né, sabendo fazer isso, funciona muito bem e prende a gente na história de uma forma que você não consegue parar de ler. E foi o que aconteceu comigo e as outras pessoas. Eu fiquei super querendo saber o que estava acontecendo. Primeiro que toda essa história do Gabriel de ter visto a filha dele no carro já me deixou nervosa, que eu já queria saber como assim que essa menina estava no carro, entendeu? Então já me pegou aí. E aí o livro fluiu muito rápido, eu li muito rápido e eu gostei muito dessa leitura. É um ótimo thriller, é um suspense muito bem escrito. Eu gostei muito mais desse As Outras Pessoas do que do Homem de Giz. Não sei, me conectei mais com a história. O único motivo para eu não ter dado 5 estrelas para esse livro, eu acho, foi porque tem uma pontada aqui de sobrenatural que não fica muito bem clara. E esse é o meu problema com isso. Não é nem o fato de ter o sobrenatural, é o fato dela não ficar muito clara. Não que tem que ter explicação, porque né, o sobrenatural é muito difícil de você explicar, mas de ter uma relação maior ali dentro da história, talvez de ter mais coisa sobre isso acontecendo, e eu acho que ficou pouco, né? Se tivesse algo um pouco mais explorado na história, talvez funcionasse melhor. Então esse foi o meu único ponto ali de não gostar muito, mas não atrapalhou. Na minha experiência literária, eu gostei muito desse livro, eu indico pra vocês. A capa dele, quando for lançado nas livrarias, será assim. As Outras Pessoas, eu espero que esteja focando. Enfim, vai ser assim a capa, né, que é o postal que sempre vem com os livros intrínsecos. E agora eu vou mostrar pra vocês também a revistinha que sempre vem. E aí eu vou mostrar a ilustração, gente, que eu adoro as ilustrações que vem no meio da revista. Aqui vocês veem que é uma alusão clara, a questão dele tá lá no trânsito, né, com o carro na frente. E aí também, como um mimo, veio um baralho. Pera aí que eu vou abrir. E aí, o baralho é todo diferentão e ele forma algumas coisas. Eu já montei uma parte, não consegui montar tudo ainda, mas talvez eu poste fotinho lá no Instagram, então não deixe de acompanhar a gente por lá. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre esse livro que veio no Intrínsecos em abril. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram a CJ Tudor, deixa aqui nos comentários qual que é o seu livro favorito, até mesmo se você já leu esse aqui, né, às vezes você é assinante do clube também e já leu esse livro, deixa aqui o que você achou do livro, não esquece de deixar o curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima!